A gente teve a Rússia invadindo a Ucrânia nessa guerra que ainda está acontecendo, por mais que não se fale muito, mas a guerra ainda está acontecendo, por mais que se fale que um tratado de paz está perto de ser de fato desenhado, mas isso ainda não aconteceu, então a guerra ainda está ela ainda está, né, funcionando, ainda está valendo lá nas fronteiras, e não só nas fronteiras, mas principalmente dentro da Ucrânia e no território que a Rússia já dominou. Mas a Rússia foi banida dos Jogos Olímpicos, banida de Copa do Mundo, os times russos não participam de competições continentais. Todas essas sanções aconteceram. Você vislumbra de alguma maneira isso acontecendo com os Estados Unidos, com a força política que os Estados Unidos têm, com a amizade que Gianni Infantino, presidente da FIFA, tem, uma amizade pessoal com Donald Trump, disso afetar de alguma maneira a realização da Copa do Mundo? E não somente isso, mas o futebol e os esportes americanos que têm algum vínculo com o resto do mundo, acontecer alguma sanção? Ou na esfera política os Estados Unidos de fato têm muita estafa e, infelizmente, sendo ele a, entre aspas, polícia do mundo, faz o que bem entende pelo poder bélico que tem, ninguém se mete com ele e vai ficar tudo por isso mesmo. Meu querido, feliz ano novo, seja bem-vindo ao Barra Futebol Clube. Boa tarde, pessoal, feliz ano novo para o UFC, para todos que nos ouvem. Eu até brinquei no meu Twitter que o analista político e o internacionalista não tem um dia de paz, né, no ano novo, né? Iniciamos o ano com um crime de agressão, que acho que é o nome técnico, né, que houve dos Estados Unidos contra a Venezuela, né, e a captura, né, o sequestro do presidente, né, e aí, como você falou, Pedro, sem entrar no certo ou errado, mas obviamente esse é um fato consumado, né, a invasão de uma nação estrangeira e a retirada do seu líder máximo. Eu particularmente vejo com muito pragmatismo essa questão da invasão dos Estados Unidos e a ligação do esporte, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa perceber é de que não tem como tirar o esporte ou desconectar o esporte da política, né? A FIFA, né, ela tem nos seus marcos de constituição, né, das escolhas das sedes e de campeonatos, compromissos, né, com os direitos humanos, compromissos em relação a respeitar, né, as nações. Então, nós assistimos mais recentemente, embora não seja o primeiro caso foi com a Iugoslávia, o afastamento da Rússia, né, da Federação Russa, das competições da FIFA, né, e a UEFA também das competições europeias. Então, eu creio que com os Estados Unidos, nós, como a maior potência militar, como a maior potência econômica, né, do planeta, creio que haverá alguns limites para a FIFA tentar fazer a mesma sanção ou aplicar o mesmo critério. É importante a gente compreender de que, como diz um amigo meu cientista político, né, que a realidade ele é um muro intransponível, né? Nós estamos aí há cerca de 6 meses da Copa do Mundo, né, com 3 sedes, né, com mais de 48 países participando. Do ponto de vista técnico, talvez seja muito inviável a não realização da Copa do Mundo. Há vários compromissos assumidos, né, por empresas, pelos próprios países envolvidos. Então, eu particularmente acho pouco provável. Obviamente que essa invasão dos Estados Unidos à Venezuela e o impacto no esporte nos levantam mais perguntas do que respostas, né? Por exemplo, a primeira pergunta é: qual é o posicionamento da FIFA em relação ao acontecimento na Venezuela, ao crime de agressão dos Estados Unidos contra outra nação? Quais serão os impactos para os patrocinadores, né? Uma vez que nós temos aí um conflito de reputação, né? A minha marca está vinculada à FIFA, que está vinculada a uma competição nos Estados Unidos, e obviamente que eu creio que já há debates dentro da FIFA sobre esse assunto, e obviamente que do ponto de vista das empresas e das suas marcas que serão exibidas na Copa do Mundo, há já essas conversas, uma vez que há um risco político à reputação das empresas. Mas do ponto de vista prático, obviamente que há muitas perguntas e poucas respostas
para que a competição não se realize. Eu, particularmente, acho que o tratamento será diferenciado, uma vez, como você bem colocou, Pedro, de que as conexões políticas dos Estados Unidos são muito mais consolidadas e intrínsecas ali com o presidente da FIFA, e há muitas questões que estão em jogo para a não realização da competição. Assim, eu tô vendo que muita gente aqui no Wallace, tá aberto aqui? Meu áudio tá ok? Eu tô vendo aqui que muita gente no chat é um tanto quanto radical. É só para vocês entenderem que a questão que eu tô falando aqui não é política nem econômica. Eu não tô falando da questão por trás da invasão dos Estados Unidos, que tá muito clara que é sobre petróleo, tá? Se vai melhorar a vida do povo venezuelano, ótimo, mas não deveria ter sido feita dessa maneira, ponto. Tá? A gente não pode concordar com bomba, com gente morrendo, com invasão dessa maneira, tá? Inclusive existe um tratado na ONU que fala sobre isso e que os Estados Unidos desrespeitou. Ponto. A gente não tá aqui defendendo nem lado A, nem lado B. A gente está falando aqui da questão do esporte. Então, acho bom vocês prestarem atenção no que a gente está debatendo aqui e debater com qualidade, tá? Não vim com agressão gratuita de um lado nem do outro, porque eu simplesmente vou ignorar. Então, o que a gente busca aqui no Bafo Futebol Clube é trazer um pouco mais de informação para que vocês tenham a formulação da sua opinião. E se você for direita, esquerda, centro-direita, é um problema seu, desde que você respeite as opiniões contrárias. Então, o que eu acho é simplesmente, meu querido Alexandre, e eu vou pegar aqui uma informação do que o Fabrício Lima, nosso curador oficial do Bafo Futebol Clube, fala, é que quando teve a guerra da Rússia com a Ucrânia, vários oligarcas russos tiveram suas sanções. Por exemplo, o Chelsea, o Abramovich teve que vender o clube, né? E a gente sabe que existem outros mecenas americanos, donos de outros clubes mundo afora. Não havendo sanção, vai continuar dessa maneira, vai todo mundo empurrar com os ombros e não vai ter, de fato, o mesmo peso e a mesma medida que se teve contra a Rússia. E eu não estou falando aqui da questão dos pormenores da guerra, mas do fato de que houve a invasão, tal qual houve da Rússia com a Ucrânia, houve dos Estados Unidos com a Venezuela. Correto. Há vários significados aí, né? O tratamento que foi dado à Rússia foi algo... As sanções aplicadas pelos Estados Unidos, pela própria União Europeia, foram bastante significativas, o que obrigou, inclusive, né? Eu, particularmente, acho que enterrou o futebol russo, ou ele está enterrado aí por algum tempo, uma vez que isolou, né, a Rússia e os atletas. Aí a gente tem que talvez extrapolar a questão do futebol, né, a questão das Olimpíadas. Nós não tivemos a Rússia participando, os atletas tiveram que competir com a bandeira dos Jogos Olímpicos, né? Então todos os atletas foram impactados, os clubes foram impactados com as sanções aplicadas aí pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O que a gente precisa talvez observar, primeiro, acho que, só tranquilizando o chat, o crime de agressão é um auto consumado, não é uma opinião, né? Então a gente não precisa ficar tensionando sobre isso. E, de fato, a gente precisa compreender de que o futebol e o esporte é sempre impactado, sim, pela política. As decisões políticas, elas impactam, seja aqui no Brasil, no nível nacional, uma lei que é sancionada, que é aprovada no Congresso Nacional, ou uma guerra, um crime de agressão, qual é o nome técnico, foi dado, que aconteceu aí com a Venezuela. E até, Pedro, estava pensando, né, que eu acho que a FIFA talvez dê graças a Deus que a Venezuela não vai participar da Copa, porque criaria uma situação muito... seria um problema gigantesco, de fato. Um problema gigantesco, né? Na verdade, já temos alguns problemas em relação aos países na Copa, tá, Pedro? Por exemplo, o Haiti, alguns países da África têm, em relação aos vistos para os torcedores, né? A Embaixada Americana em Brasília tem dificultado, ou, na verdade, há normativas americanas restringindo a movimentação de torcedores, né, no caso de pessoas, para os Estados Unidos, o que também cria um grande embaraço para a FIFA em relação a, uma vez tem que manejar 48 países que vão estar, são 48 nações que estão se movimentando, pessoas que se movimentam para os Estados Unidos que dependem de visto. Então, também estou observando em relação à reação do Canadá e do México em relação ao que ocorreu, mas obviamente que esse assunto, Pedro e os colegas e as pessoas que estão nos assistindo, esse é um assunto de bar, esse é um assunto que nos importa para nós,
porque nós estamos falando do esporte, talvez o maior esporte, né, ou o esporte mais globalizado, que é o futebol, e de fato o que aconteceu na Venezuela é um assunto realmente que para nós, e aí do ponto de vista dos valores do esporte, da questão dos direitos humanos, de fato é uma notícia muito triste que impacta o futebol, impacta as logísticas, impacta quem financia o futebol. Os salários são pagos a partir dessas empresas que estão patrocinando. Então, de fato, algo muito complexo, né? E fere muito a questão, né, da neutralidade esportiva, né? O que acho que esse exemplo da Venezuela, da agressão dos Estados Unidos à Venezuela, é um exemplo prático de como que o esporte não está isento, né, das movimentações geopolíticas e geoeconômicas que acontecem. Então, a gente precisa observar os próximos passos. Eu estou curioso para saber o posicionamento da FIFA, não nos enganemos. Há pressões já, com certeza, de patrocinadores sobre o episódio, né? E, obviamente, que os Estados Unidos também terão que se posicionar em relação à Copa do Mundo, porque haverá questionamentos. Nós aqui mesmo, quando nós estamos no Brasil, estamos nos perguntando sobre a repercussão e o que a FIFA irá fazer, tendo em vista que os Estados Unidos, o Canadá e o México, que são os anfitriões, assinaram e assumiram compromissos em relação a direitos humanos, a questões éticas, e obviamente há um flagrante de que esse compromisso foi quebrado pelos Estados Unidos. Ah, meu Deus do céu, o Carlos Alberto está dizendo que está saindo do canal porque o canal não representa apoiando ditadores. Imagine, velho. Rapaz, às vezes a ignorância é uma bênção mesmo, viu? E a falta de interpretação também, eu vou te contar. Tchau, Carlos Alberto. Tchau. Não vou precisar voltar mais não. Viu? Tchau, até logo. Porta da rua, serventia da casa, pra quem faz questão de não entender. E tem gente aqui no chat dizendo que gostaria que o que aconteceu na Venezuela acontecesse no Brasil também. Vocês não têm ideia do que é uma guerra, né? Meu pai do céu. Mas enfim, voltando à questão da Venezuela e do esporte, meu querido Alexandre, tem algo que a gente precisa também ficar em alerta, que é a questão da Libertadores, dos times venezuelanos na Libertadores. E um deles pode ser um adversário do Bahia. O Deportivo Táchira, ele pode vir a ser um adversário do Bahia. Como é que ficaria isso? Porque a presidente interina, Delcy Rodrigues, ela falou que quer que o povo venezuelano volte, né, a ter as suas atividades normalmente, educação, transporte, saúde, serviço, enfim. Mas, de qualquer forma, é algo que, para o povo venezuelano, sendo a favor ou contrário ao bombardeio, eu não queria estar na Venezuela nesse exato momento. O Savarino, jogador venezuelano que está aí para saber se vai para o Botafogo ou para o Fluminense, estava tendo dificuldade de sair do país. Outros turistas conseguiram sair sem problema. Mas é um momento de tensão para todo mundo e, claro, que a Conmebol tem que estar avaliando com a preocupação gigantesca a participação desses clubes na Libertadores desse ano também. Com certeza, Pedro. Do ponto de vista prático, né, embora foi anunciado pelo presidente Donald Trump de que o próprio Estados Unidos assumiria, né, as questões políticas da Venezuela, o controle do país, mas efetivamente as instituições, né, temos uma vice-presidente que está operando, há militares venezuelanos operando o país, então não houve ainda, vamos chamar assim, os Estados Unidos ainda não assumiu de fato o controle da Venezuela. Então, a gente, do ponto de vista prático, ainda não aconteceu. E aí, só para, deixando aqui não é uma provocação, mas para que vocês entendam como funciona, a invasão, né, dos Estados Unidos à Venezuela também obedeceu ao que eu chamo de, né, interesses internos, né? Então havia setores políticos, econômicos da Venezuela que também estavam muito interessados, né, na retirada do presidente Maduro do poder. Então, obviamente que esses acordos e essas conversas internas na Venezuela com o governo americano estão acontecendo, até porque a Venezuela conta com imensas reservas de petróleo, né? Precisa ser retirado. Provavelmente foi anunciado vou chamar de integração, na verdade, né, uma invasão de empresas americanas para controlar o petróleo, mas do ponto de vista prático do funcionamento ali das instituições minimamente, não houve atores americanos assumindo a presidência, os militares. Então nós temos que assistir os desdobramentos do ponto de vista prático, como que vai acontecer. Claro que preocupa em relação aos clubes da Venezuela, há uma insegurança jurídica, há uma insegurança logística, né? O espaço aéreo da Venezuela foi fechado por um tempo durante a invasão, o controle aéreo, né? A chegada de clubes, né, vindo do Brasil, da Argentina, enfim, do Chile, dos participantes
da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. Tudo isso a Conmebol terá que analisar, porque pode acontecer de que a gente inviabilize a participação de clubes venezuelanos nas competições da Conmebol, o que seria muito ruim, muito triste, né? Não ver um país da América do Sul tendo que ter inviabilizado a sua participação por uma situação política. Mas, de fato, tem um impacto, sim, logístico, tem um impacto da própria manutenção dos clubes, né, na Venezuela, mas nesse exato momento, e política, né, para que as pessoas possam nos compreender, a política sempre é a fotografia do momento, né? É como a nuvem, você olha está de um jeito, mais tarde você olha está de outro jeito, mas é a fotografia do momento que ainda não há os Estados Unidos não assumiram de ponto de vista prático, tem uma vice-presidente e tem os militares ali dos ministérios venezuelanos operando o país até o momento. Além disso, meu querido Alexandre, que a gente não possa perder de vista que na última entrevista que Trump deu, ele foi questionado sobre a questão da Colômbia e ele falou que soava bem uma operação na Colômbia. Lembrando que o atual presidente, agora me fugiu o sobrenome dele, não vai ter a condição de ser reeleito, ou seja, a Colômbia vai enfrentar uma eleição onde vai haver um novo presidente, mas aí é algo que a gente tem que tomar mais cuidado ainda com relação às possíveis complicações esportivas, porque a Colômbia sim vai para a Copa do Mundo. E vai ter o povo colombiano nos Estados Unidos, vai ter gente viajando da Colômbia para lá e a seleção colombiana como um todo, né? A delegação completa. Sem dúvida, eu acho que pela relação que tem a Colômbia, eu ano passado tive a oportunidade de três vezes ir à Colômbia, de quão apaixonados eles são pelo futebol brasileiro e pelo futebol. Há muitos jovens colombianos que estudam nos Estados Unidos, então há muitos voos da Colômbia para os Estados Unidos. Eu creio que a participação da Colômbia na Copa do Mundo, de fato, coloca um grande problema para a FIFA, né, e para os países, e de fato cria um constrangimento para todos os outros países da América do Sul que estão participando da Copa, inclusive o Brasil, né? Então, de fato, é um grande problema. E aí, só para eu não esquecer, né, com os Estados Unidos assumindo o controle da Venezuela, que do ponto de vista prático ainda não aconteceu, mas pode acontecer, o Brasil começa agora a ter como fronteira, né, 2.200 quilômetros de fronteira com os Estados Unidos, uma vez que se os Estados Unidos vier a controlar de fato a Venezuela, o que também impõe para nós alguns riscos do ponto de vista da cooperação e da integração na América Latina. Mas, de fato, com a Colômbia, Pedro, eu acho que, com dois países no caso, né? Com a Colômbia e a Venezuela, todo o ecossistema, como o nosso Cássio gosta de falar, esse jargão, todo o ecossistema do futebol e do esporte na América do Sul será impactado e, de fato, talvez a gente não tenha um ano de 2026 como nós conhecemos. Então, a Colômbia, pela importância política e econômica e por participar exclusivamente aqui tendo um recorte à Copa do Mundo, fica ainda mais grave, e aí a FIFA, de fato, será ainda mais questionada sobre a postura do governo americano. Só para poder falar aqui, o presidente da Colômbia é o Gustavo Petro, tá? Ele tinha fugido o nome dele, o Wallace me lembrou aqui, muito obrigado. E pra gente encerrar esse assunto com relação a possíveis sanções, o Benelli me lembra aqui, meu querido Alexandre, que Trump, inclusive, bloqueou alguns países de irem até a Copa do Mundo. Haiti, por exemplo, que vai jogar contra o Brasil, tá proibido o trânsito de haitianos para os Estados Unidos. Então, naquela que deveria ser a festa do esporte, que é o esporte mais global do mundo, a gente vai ter isso caído por terra, né? Exatamente. As competições esportivas globais, como Olimpíadas e Copa do Mundo, sempre a FIFA, né, e o Comitê Olímpico sempre colocou a sua reputação e manifestou de que aquele evento, de fato, é um evento para unir os povos, onde o esporte seria um espaço, um local onde nós poderíamos ficar livres de questões econômicas, políticas, geográficas e toda sorte de mazelas que a gente enfrenta no mundo. Mas, como eu falo, né, tudo é política, querendo nós ou não.
Então, o esporte não é imune às movimentações políticas, no caso, a geopolítica, né? E agora estamos assistindo áreas de interesse, a constituição de novas áreas de interesse, eu até tuitei sobre isso, né? Nós vamos ter aí, talvez, o mundo dividido em três partes, né? Uma zona de influência americana, que vai do Canadá até a Argentina, uma zona de influência da Rússia, toda a Europa, leste europeu e parte da África, e uma zona de interferência da China, que vai de grande parte da África, Ásia e a Oceania. E como que nós vamos ser impactados com isso? Como que o esporte, as movimentações, seja elas das competições, a logística, certamente essa agressão dos Estados Unidos à Venezuela, ela pode desencadear uma série de repercussões, obviamente, para todos nós do ponto de vista econômico, enquanto sociedade. Há também já indicativos de que a China possa retomar o controle sobre Taiwan, que é uma outra situação, e talvez a China, a partir do que os Estados Unidos fez com a Venezuela, possa ser encorajada a fazer também com Taiwan. Então, Pedro, eu penso que a gente vai ter que discutir, querendo ou não, aqui no bar, essas repercussões políticas, que certamente nós vamos ter impactos nas competições no globo, seja no futebol ou em competições olímpicas. Perfeito, meu irmão. E para quem acha que esporte não tem nada a ver com política, meu Deus do céu, tá completamente entranhado uma coisa na outra. Mas vamos lá. Senta o dedo no like, deixa aí sua mensagem, o chat tá pegando fogo, tem muita gente que não tá entendendo bulhufas do que está sendo dito aqui. E para vocês, a ignorância é uma bênção. Dito isso, 12h40, ainda tem muito assunto aqui no nosso Bar Futebol Clube de hoje. Porém, você que quer pagar mais barato, atenção, meu querido Wallace Ramos, na conta de luz, se você tem uma conta de energia de mais de R$200, você já pode ficar com ela mais barata, tem até 25%. Por isso, assine a Nuve Energia. Sua conta de luz vai ficar mais barata e quando você fizer a assinatura, logo de cara, não é sorteio, assinou, ganhou uma camisa do Bahia ou uma camisa do Vitória. Se ligue no recado da Nuve Energia, parceira aqui do Bar Futebol Clube. Meus amigos e minhas amigas do Bar Futebol Clube, presta atenção porque eu vou falar pra vocês como vocês podem ganhar uma camisa oficial do Bahia ou do Vitória. Sabe quem chegou pra ficar aqui com a gente no Bar Futebol Clube? É a Nuve Energia. Sabe por quê? Você aí já ouviu falar em energia solar por assinatura? É simples, não precisa gastar com placas solares nem instalação. Se você tem uma conta de energia acima de R$200, já pode assinar a energia solar da Nuve e utilizar os créditos gerados em nossas fazendas solares. Assim, você vai baixar em até 25% o valor da sua conta de luz. E olha, não tem mensalidade não, viu? Você paga apenas o que consumir de energia. Além de ganhar o desconto de até 25% todos os meses, assinando a Nuve, a camisa do seu time vai chegar na sua casa. Baixe o Nuve App ou aponte o seu celular para o QR Code na tela. Simule o seu desconto de energia no aplicativo. Preencha o seu cadastro e assine o plano indicado. Para ganhar a camisa é muito simples, viu? Coloque o código de acordo com o seu time. Tudo com letra maiúscula e sem acento. Se for Bahia, será Nuve Bahia. E se for Vitória, será Nuve Vitória. Nuve, energia solar por assinatura. Com a Nuve, você só ganha. Então tá aí um recado sempre importante da Nuve Energia para você que tá aqui com a gente, você que quer baratear sua conta de luz para começar o ano pagando menos na sua conta de energia. Nuve Energia, @Nuve Energia, você pode buscar mais informações por lá também. Cadê Alexandre aqui comigo, meu querido Wallace? Porque é o seguinte, eu quero saber dele o que é que ele acha desse mercado de transferências do futebol brasileiro que, por enquanto, a gente tá vendo inflacionadíssimo. Um Flamengo endinheirado, mas que não é todo o dinheiro do mundo que está conseguindo fazer com que ele se reforce. Afinal, o Cruzeiro disse não obrigado pela proposta do Flamengo em contratar Caio Jorge. A gente teve Guilherme Arana saindo do Atlético Mineiro indo para o Fluminense. Hulk, que pode deixar o Atlético Mineiro e ir para o Fluminense. Gabriel, que saiu do Cruzeiro para ir para o Santos que renovou com o Neymar. Mas, de modo geral, Alexandre, foi um mercado da bola que eu imaginei que seria bem mais frenético, porque a temporada do futebol brasileiro acabou no dia 20 de dezembro, na final da Copa do Brasil.
Dia 28 agora, um mês e uma semana depois, já tem Campeonato Brasileiro, com os estaduais começando já nesse final de semana. Então, assim, é um calendário imprensado um no outro, mas os clubes, olha, talvez por uma questão do fair play financeiro, que já começa a ser colocado em prática esse ano, ninguém está se arvorando de fazer grandes contratações, e quem tem dinheiro tá vendo que do outro lado tá todo mundo também botando banca, não é qualquer milhãozinho que vai tirar jogador de um clube brasileiro hoje não. É verdade, Pedro. Eu estava pensando sobre esse assunto e eu não me recordo exatamente quando que a CBF anunciou a mudança no calendário, né? Eu vejo mais um... E aí, talvez isso tenha pego alguns clubes desprevenido, vamos chamar assim. Mas eu observo o mercado agora no atual momento como um mercado mais de proteção dos ativos, né, dos bons jogadores que os clubes têm. E aí o Bahia tem seus bons jogadores, o Flamengo, o Cruzeiro, do que de fato incorporar novos atletas, subir patamar ou até mesmo, né, fazer uma troca, uma renovação de elencos. Então os clubes estão mais nesse movimento, pelo menos eu enxergo dessa forma, de proteger os seus ativos, proteger seus craques de investidas dos clubes. Dito isso, o que a gente está assistindo é exatamente o que está acontecendo. Pontualmente, um jogador aqui, outro acolá, fim de contrato, ou um clube com uma posição mais carente faz uma investida maior, mas de fato não temos grandes movimentações. Eu também enxergo de que os clubes, com essa mudança no calendário, de trazer no Campeonato Brasileiro, o que tradicionalmente era lá para o final de abril, início de maio, os clubes usavam ali o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, para poder, de fato, rodar o elenco, né? Incorporar ali pré-temporada, observar alguns jogadores, recuperar alguns jogadores, né? Que talvez pudessem ser úteis no Campeonato Brasileiro, para depois fazer investimentos maciços. Com o início do Brasileirão no final de janeiro, esse movimento cai por terra e agora os clubes se veem tendo que começar o Campeonato Brasileiro, que é daqui a 20 e poucos dias, com o elenco que terminou, né, no final de dezembro. Então, a minha avaliação é de que a gente vai assistir talvez um reforço nos elencos, incorporar esses elencos, ter grandes contratações, ou ter a chegada de um volume maior de atletas no segundo semestre, talvez após a Copa do Mundo. Alguns dos atletas desses clubes vão disputar a Copa, poderão ser valorizados. Então eu creio que a planilha está falando mais forte do que o campo nesse exato momento.